acontece hoje em dia? O propósito. A gente nasce por um propósito. E esse propósito, que a gente chama de propósito de vida, é o que faz a chama da vida arder dentro de nós. É o que faz a gente sentir paixão pela vida. A gente ter gás, a gente ter força para fazer o que a gente precisa fazer para cumprir aquele propósito. Só que hoje em dia, as pessoas, o sistema, enfim, foi tornado como se o propósito não existisse. Como se poucas pessoas pudessem cumprir esse propósito. Isso é muito triste, porque por não poder viver com o propósito, pelo propósito, no propósito de vida, muitas pessoas estão morrendo de propósito. E o que acontece? Eu vejo, e o que aconteceu comigo também. Muitas pessoas que tentam suicídio, que se suicidam, que ficam em depressão. O que essas pessoas estão tentando gritar para o mundo? Que elas precisam viver o seu propósito. Que elas precisam se conectar com algo maior, que faça a vida delas acontecer, que traga alegria, que traga amor, paixão para a vida delas. Só que elas não podem cumprir o seu propósito. Então a alma clama, né? O espírito chama para o propósito. E as pessoas sentem que não podem viver o seu propósito. E o que acontece? A maioria das vezes, esse não poder viver o seu propósito de vida está ligado a ter que parar a vida para cuidar dos pais. Minha mãe sofreu muito, a mãe dela sofreu muito, e aí por causa disso, eu não posso ir para minha vida, eu preciso ficar aqui para tentar melhorar a vida delas. E aí então eu largo o meu propósito de vida de lado para tentar salvar a vida da minha mãe. E se bobear da minha avó também. Só que nesse tentar salvar a vida da minha mãe, eu perco a minha vida. E aí eu entro em uma depressão, eu adquiro doenças, eu levo uma vida triste e pesada. Porque eu não estou vivendo o motivo pelo qual eu nasci. Porque ninguém nasce para cuidar dos pais. Ninguém nasce para tentar salvar seus pais. Muitas famílias no Brasil vivem uma situação triste, porque são frutos de tudo que aconteceu aqui nessas terras. Os nossos antepassados são aqueles índios, aquelas pessoas que vieram para cá. Enfim, tudo que aconteceu aí na história do país, pode considerar que foi o que aconteceu na história da sua família também. E então eu vejo a realidade de muitas famílias, de pessoas que não viveram os seus propósitos, que passaram pelo que tinham que passar ali, que gerou alguma tristeza na vida, e aí as pessoas se perderam. E muitas pessoas, os descendentes, os que nasceram depois, que já nasceram numa época mais tranquila, onde se tem liberdade de fazer por si, deixaram de fazer por si para poder, ficar ali tentando melhorar a vida de quem já estava ali. Mas vamos pensar pela lógica. Se tem uma família, tem uma mãe ali que está, no caso, numa situação, a situação que ela está na vida dela, que não seja uma situação leve, vamos dizer assim, né? E o filho dessa pessoa
deixa de cuidar da vida dele, deixa de viver o propósito dele para cuidar dessa mãe, ele vai ser mais um que no futuro vai ser ele vivendo aquele destino da mãe. Ela vivendo aquele destino da mãe. Porque essa pessoa vai envelhecer, vai com certeza adquirir doenças, pela falta de alegria na vida, adquire doenças. E vai ser mais uma pessoa ali. Então a mãe vai morrer, e olha, se esse filho não morrer antes, né? Porque tem muitos casos aí de filhos que morrem antes até. E ninguém vai se salvar. E o que fica na história daquele sistema familiar? O que fica na história dessa família, desse clã? Pessoas que não se salvaram. E que bonito seria se essa história dessa família, se essa história desse clã mudasse e falasse: aquele ali se salvou. E aquele ali que se salva pode proporcionar para os seus descendentes vida de alegria, né? Então, o que eu quero dizer? Não adianta eu abrir mão do meu propósito de vida com o intuito de tentar salvar a vida da minha mãe, da minha avó, do meu pai, seja lá de quem for que veio atrás de mim. Porque eu tentando salvar a vida dessa pessoa, primeiro que eu tô indo bater lá na portinha da casa de Deus e falar: olha, Deus, você errou. Minha mãe tá sofrendo, você não cuida da minha mãe e eu vou ter que abrir mão da minha vida para poder cuidar dela. Você pode não reclamar, mas é isso que acontece internamente. E aí o que acontece? A pessoa fica com raiva de Deus. E aí fica com raiva da vida também. E por conseguinte, vai querer morrer mesmo. Então ela vai causar doenças, ela pode suicidar. Então, o que o Bert Hellinger falava, que eu acho muito lindo, é: você pode cuidar daqui para frente, você pode salvar daqui para frente. Lá para trás, você se distancia e olha para o poder de uma força maior e imagina uma luz caindo sobre essas pessoas. Então, nesse momento, eu convido você a se colocar no seu lugar de filho, seu lugar pequeno, o seu lugar da família, que não é o lugar da sua avó e do seu avô, é o seu lugar. E você olha lá para trás e para cima, para todos que são maiores do que você. E você imagina uma luz tomando conta deles. E você aqui, parado. Você só fica parado. E imagina uma luz envolvendo todas essas pessoas que vieram antes de você. E deixe que a confiança na vida, deixe que o saber de que um poder superior cuida de todos e que cada um passa pelo que tem que passar na vida para evoluir quanto espírito. E você fica parado no seu lugar, enquanto essa luz age na vida dessas pessoas. E essa luz fala para você: vá, siga o seu propósito, faça o seu serviço aqui na Terra, coloque o seu servir à disposição das pessoas que você consegue ajudar. Essas aqui, cuido eu. Já viu aquela história de que santo de casa não faz milagre?
casa de ferreiro, espeta de pau? Porque o santo de casa não faz milagre. Na verdade é mais essa, né? Porque não adianta eu querer salvar quem veio lá para trás. Eu só posso me salvar daqui para frente. A gente tem que entender que quanto aos nossos pais e quanto a nós, relacionados à força maior, ao poder do divino, somos cada um uma alma. E cada alma cuida de si perante Deus. Eu não consigo salvar a vida da minha mãe. Você não consegue salvar a vida da sua mãe. A alma da sua mãe. A alma dela é uma responsabilidade dela, que só ela pode cuidar. Enquanto eu tenho a responsabilidade com a minha alma. E se eu não estou cuidando da minha alma para cuidar da alma da minha mãe, eu não estou fazendo o meu dever. Eu não estou cumprindo o propósito pelo qual eu vim na Terra. E aí fica mais fácil morrer. Porque não está se cumprindo o propósito da vida. E a gente precisa reverenciar isso. Uma frase muito boa é assim: eu recebo a minha vida como um presente e eu agradeço e faço o melhor uso dele. Para aquelas pessoas que a mãe ou o pai, né, necessitam, vamos dizer assim, se colocam menores do que os filhos, se colocam numa situação de necessitar de seus filhos, a gente precisa entender que isso acontece porque eles não tomaram os próprios pais deles no coração. E quando um pai e uma mãe não tomam o próprio pai e a própria mãe no coração, eles vão tentar tomar esse amor dos filhos. Então eles colocam sobre os filhos a carga de ser ali para eles o pai ou a mãe. E você olha para isso sem julgamento, aprenda o que você tem para aprender com isso. Às vezes o que você tem que aprender é justamente que você não pode salvar todo mundo. E que você precisa se salvar. Então você fica pequeno de novo. E vai cuidar da sua vida. E fala assim: querida mamãe, querido papai, eu honro tudo que vocês fizeram por mim. Eu pego tudo que eu recebi de vocês e vou fazer algo de bom com isso. Imagina uma historinha. Se eu não faço isso, se eu não vou fazer algo de bom com isso, é como se eu pegasse tudo isso que eles me deram, tudo aquilo que eles me deram, e jogasse no lixo. Falasse assim: eu não preciso disso. Eu preciso ficar com vocês. E aí eu não recebo também o que eu precisava receber. Sabedorias da constelação. Então, pra gente finalizar, né?
para que as pessoas parem de morrer de propósito, para que as pessoas consigam sair aí dessas depressões, de tudo que elas vêm passando, é necessário que elas comecem a dizer sim para a vida delas. E consigam criar aí formas de ir de encontro à vida delas, de encontro ao propósito da vida delas. Isso sim pode curar. Isso sim pode salvar uma história. Não dá mais de a gente ficar parado olhando para trás. A gente precisa olhar para frente e fazer o que a gente precisa fazer. É isso que vai trazer alegria para a vida da gente. E quando a gente tem muita dificuldade de conseguir fazer isso sozinho, a gente faz uma constelação. A constelação é isso, é um facilitador. Ela vai ajudar, ela vai facilitar. Isso aí.